gente! Eu sou a Gai. E eu sou a Mari. E hoje nós viemos fazer o que a gente faz de melhor, que é falar das nossas fantasias preferidas e sobre o quão elas desgraçaram com a nossa vida. E nós temos certeza que pelo menos uma da que a gente vai falar aqui tá na sua lista. Nem que seja na lista de piores. Aí complica porque você cria uma briga com nós, entendeu? Cria nada, menina. A gente é muita paz, né? É. A gente aceita a opinião de todo mundo, graças a Deus. Bom, como a gente vem falando ao longo de todos os episódios por aí, eu e Gai, né, falamos sobre livros na internet, além de outras coisitas, mas principalmente sobre livros. E principalmente sobre fantasia. Exatamente. Tanto é que, prova viva de que nós somos muito ratas de fantasia, eu, Ellie e Gabriele, em 2020 era pandemia. É, 2020. Foi só 2020, né? Sim, era pandemia. Nós criamos um clube de leitura chamado Fantasio. Ai, eu gostava tanto da estética. E desse nome, cara. O objetivo do clube era ler fantasias brasileiras apenas. Então era fantasia com Brasil. Tipo, que nome incrível! Não, foi perfeito. Maravilhoso. Perfeito. Infelizmente, não durou muito tempo, porque eu acho que a dinâmica depois da pandemia se perdeu, né? Tipo assim, quando foi abrindo as coisas, as pessoas pararam a ir menos, a ler menos e tudo mais. A ir menos, no caso, em encontros online, tá, gente? E aí acabou se perdendo. Sim. Mas era uma ideia muito legal e foi um dos motivos que fez a gente se tornar mais amigas. Fantasia exatamente. Foi uma das coisas que mais nos uniu, né? Eu acho que o começo... A minha e a sua amizade não foi por conta tanto de livro, foi mais por causa de cinema mesmo, que Sim. a gente começou a conversar bastante. Mas aí eu fiz aquela leitura coletiva de Instrumentos Mortais e aí a gente teve mais assunto ainda pra falar. E aí, por conta disso, eu lembro certinho do dia que Gaia entrou em contato comigo e falou assim: Mari, eu tava pensando em criar um clube de leitura e eu já falei com Gabi, porque o que acontecia? A gente conversava no privado, tipo, eu e Gabi e eu e Gaia, a gente não tinha um grupo. E aí foi a partir desse momento que verdade, cara! Sim, foi a partir desse momento que a gente criou um grupo, porque a gente tinha que administrar as coisas Era CEOs do Fantasia. Do clube, e aí depois virou terapia de fofoqueira, Sim. porque a nossa amizade transcendeu os livros. Os livros, sim. Exatamente. Nossa, mas eu não lembrava que era por causa disso. Tem muitos anos nessa estrada. E aí a gente separou alguns livros que, tipo, algumas séries, na verdade, porque fazendo esse roteiro, nós nos demos conta de que a gente não leu tantas fantasias assim, no sentido de... diversificação de fantasia, mas a gente leu muita coisa dentro de série. Porque... E a gente, aparentemente, nós somos ratas de calhamaço, né? Sim. De esquema de pirâmide. Porque as fantasias que a gente já leu, gente, a série não é 4, 5 livros. É 12. Não, 16 e ainda tem pra lançar. Ainda tem mais, na verdade, porque a primeira que a gente vai falar aqui... Ah, não, calma, que a gente vai começar com os livros que nos tornaram leitores de fantasia. Sim. Então, aguarda aí. Mas a gente separou aqui em baixas fantasias, altas fantasias e depois um plus de coisas que a gente gosta, mas não é favorita. Mas que fica de indicação aí pra vocês também. Exato. Então, bora começar com a nossa mini listinha dos livros que nos fizeram leitoras de fantasia. Eu posso começar? Porque o meu foi um só. Pode sim. É porque o meu foi muitos, porque... quando eu comecei, eu só lia fantasia. Eu falei isso tudo agora, gente. Todo episódio desse podcast eu falei isso com a minha psicóloga. Porque eu voltei a fazer terapia e aí tudo eu falo com a psicóloga. Mas eu falei disso com a minha psicóloga aqui. Eu só comecei a ler romance na pandemia. Antes eu só lia fantasia. Tipo, não existia romance na minha estante antes da pandemia. Era só fantasia. Eu era chata do tipo, eu não gosto de romance. Tadinha. Não, eu acho que a minha vida, o meu início de vida de leitora foi por causa disso aqui, mas eu experimentei muitas coisas. Eu experimentei na pandemia. Antes de ficar em um foco principal só. Mas enfim, não é novidade pra ninguém, se vocês estão acompanhando desde o primeiro episódio, que eu comecei a ler e a minha estante só existe por conta disso. Eu já falei isso em outros episódios. Por conta de Crepúsculo. Então, tipo, eu não fui... Diferente da grande maioria da minha geração, que começou a ler fantasia por conta de Harry Potter, eu fui ler Harry Potter só depois que eu tinha lido Crepúsculo. Então, Edward Cullen, dono do meu coração, sempre vai ser. E aí, é isso. Eu comecei por conta de Stephenie Meyer, que hoje em dia eu reconheço que é horroroso. Ela escreveu
um romance teoricamente ok, mas o foco principal dos livros dela é o romance e não a fantasia. E eu sinto muito por isso, porque se ela tivesse investido tempo na fantasia, sabe? Tem tantas coisas que essa mulher poderia ter explorado, tantas coisas, e ela não explorou, infelizmente, e é sobre isso. As minhas que originaram esta pessoa leitora que vos fala são muitas exatamente por causa disso que eu falei e porque eu li todas em um curto período de tempo, entre aspas. O que aconteceu? Primeiramente, gente, eu tinha lá meus 7 a 10 anos, eu não lembro muito bem a faixa. Fui visitar a minha tia em outra cidade e aí ela tava com vários livros pra doar. E aí tinha as Crônicas de Nárnia, o que é os 7 livros em um só. Que é aquela capa do leãozão. Que é a capa do leãozão. Quando eu abri, tinha várias figurinhas pra pintar. Todos os capítulos começavam com um desenho. E eu falei, tia, eu posso levar pra pintar? E aí ela falou, você só pode pintar se você ler todos. Gente, eu tinha de 7 a 10 anos. O livro tem 700 páginas. Eu li 700 páginas em um mês. E eu não quis pintar depois, porque, tipo, virou um negócio pra mim, né? Eu queria guardar aquilo, eu tenho até hoje. E aí eu falei, mãe, preciso mais disso daqui. E aí a minha mãe, na época, tava fazendo um curso em Salvador. Porque na minha cidade, gente, não tem livraria, não tem cinema, não tem nada. E aí ela tava fazendo, e tipo, compra na internet naquela época era... Ela tava fazendo um curso em Salvador que ela ia a cada 15 dias. E aí a cada 15 dias ela comprava um livro na Saraiva de lá e levava pra mim. E aí começou com Percy Jackson. Ela me trouxe o primeiro, aí quando ela voltou, eu acho que ela me trouxe o segundo. Só que o terceiro não tinha lançado ainda. E aí eu ficava, mãe, mas eu preciso de mais de mitologia grega. E aí eu acho que ela não entendia que era uma série. Então ela começou a me trazer outros livros sobre mitologia grega. E aí eu conheci As Garotas do Olimpo. Gente, aquilo dali foi a coisa mais incrível pra mim, porque Percy Jackson apesar de, tipo assim, ter muitas personagens femininas fodas, o protagonista é um menino. homem. E aí é autocentrado no fato dele ser um homem e dele, tipo assim, ser um semideus foda. Só que as Garotas do Olimpo, elas são as deusas. Elas não são as semideusas. Elas se transformam nas deusas. E elas são fodas. É muito legal. E aí... Você tem esses livros ainda? Eu tenho esses livros ainda. E aí foi assim que eu fui começando a ler fantasia. E no meio disso, eu não sei porque ela trouxe esse livro, mas ela trouxe um livro chamado Rangers. E, gente, se vocês conhecem esse livro, por favor, alguém conversa comigo, porque você não faz a menor ideia do que é isso, né? Rangers, A Ordem do Arqueiro. Amiga, é uma série de livros de simplesmente mais de 12 livros que começa os 6 primeiros, é sobre a vida de um menino, eu esqueci o nome dele agora, é sobre a vida de um menino se tornando um arqueiro, e os outros 6 é sobre a vida do pupilo dele. Eu só li os 6 primeiros, porque depois eu cresci, e aí, enfim. Mas, tipo assim, era tão legal, as cenas, era idiota, assim, de tipo, ele errando várias vezes o arco, tipo assim... Ele andou pra que a Katniss pudesse correr no meu coração, sabe? Mas era muito legal, era muito legal. E aí tinha a protagonista feminina, que era muito foda também. E eles tinham um negócio de, tipo assim... ela era inimiga dele. Então era muito... Ai, gente, era muito legal. E foi assim que eu comecei. Achei fofo, porque, tipo assim, meio que você começou a sua vida de leitora com fantasia. Foi né? com fantasia. Porque, tipo, no meu caso, Crepúsculo foi lançado... Eu tive contato com Crepúsculo a primeira vez em 2010. Mas antes disso, tipo, eu li outras coisas como, por exemplo, Poliana Moça. Na mesma época que a minha tia me deu as Crônicas de Nárnia, ela me deu Poliana. Eu li Poliana depois também, mas o que me coisou os olhos foi fantasia. Eu li, tipo, Pequeno Príncipe. Eu li outras coisas, assim, que não tinha a ver com fantasia. Eu li esses também. Fantasia mesmo foi com Crepúsculo e também Os Imortais, mas não entra em mérito aqui, porque eu acho que Crepúsculo foi o que, tipo foram formou, os primeiros livros grandes que eu li, que eu falei, tipo, agora eu sou leitor. Não tem figura, é um livro com mais de 300 páginas. Falei, caraca, agora, tipo, eu sou leitora, entendeu? Eu lia essas outras coisas também, eu lia gente, eu era a nerd que lia todos os livros da escola. Tipo assim, eu lia todos os livros da escola e tudo mais. Vagalume? Não, ela é bem centrada aqui em São Paulo. É sério? Lá na Bahia. Ninguém conhece essa, velho. Quando você me falou desses livros que era... Você me mandou uma foto que esse livro era da sua infância e tal. Eu mandei pros meus amigos, eles ficaram tipo... A gente lia
Na verdade, Jorge Amado. a série Vagalume foi da infância dos meus pais. Era uma série de autores nacionais. Eu tenho até hoje um desses livros aqui. Mas, tipo, são livros muito antigos que tinha na biblioteca da escola. Então, O Caso da Borboleta Tíria, Sozinha no Mundo, não sei o que lá, e a Porquinha Preta, tipo, Os Meninos da Jangada. Eu não lembro direito o nome, mas é isso. A Ilha Perdida, tem vários. E aí, eu lia bastante isso, assim, na minha primeira infância, tipo, dos 7 até os 10 anos, eu li mais várias ou menos. coisas. Os Caras, A Droga da Obediência, A Droga do Amor, todos esses. Você já leu, né? Não. É porque a nossa infância é diferente Muito. também. Nossa, amiga, vai ter filme disso, você vai assistir. A Droga da Obediência é foda. É que culturalmente falando... É muito diferente, muito é muito diferente. diferente. Porque na Bahia a gente tem cultura, né, galera? Eu amei. Que gratuito! Desculpa, qualquer oportunidade de zoar paulista, eu vou ter. Desculpa, amiga, você tem muita cultura, cara. Os seus pais te criaram direito, tá tudo bem. Muito gratuito. Não, e eu amo que eu não sou nem da capital, tá ligado? Eu sou do interior. Tipo, quase roça. Tá tudo bem. Por isso que a gente é amiga, entendeu? Enfim, mas tipo, o que brilhava os olhos mesmo era fantasia, era o mundo fantástico, era os poderes. Sim, e aí uma coisa, você desbloqueou muito uma memória minha, porque o primeiro tópico, a primeira autora, na verdade, que a gente vai citar, que é de baixa fantasia, esse negócio da Saraiva, a gente tinha um passeio, eu e os meus pais, que era tipo... Uma vez por mês, meu pai, a gente saía da cidade onde a gente morava, lá em Goiás, e ia pra capital. E aí a gente ia pro shopping, porque esse era o nosso rolê. Uhum. E aí, enquanto a minha mãe tava andando pelas lojas, eu ficava com o meu pai na Saraiva. Então ele ficava lendo, tipo, 2 rodas, 4 rodas, sei lá o nome da revista. e eu ficava lendo os livros. E a Brenda, uma amiga de infância, me apresentou o primeiro livro dessa série, mas todos os outros livros dessa série eu li primeiro na Saraiva e o meu pai ficava com dó. Ah, que legal. E aí ele ia lá e falava, não, beleza, você leu, tipo, 5 capítulos, eu vou levar pra casa pra você continuar lendo. Então, todas as vezes era assim, o meu pai ficava, ele olhava pra mim e falava, meu Deus, ela leu 5 capítulos, não vai ter como. Aí ele ia lá e comprava o livro pra mim. E foi assim que eu li todos os livros essa primeira série, que nós estamos falando de Cassandra Clare. É óbvio. E vamos começar com Instrumentos Mortais, que eu li todos os livros recém-lançados, porque era o que tava na livraria e o pai ia lá e comprava. Só uma coisa antes da gente adentrar isso, quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, o governo, ele começou a ter um cartão cultura. Isso eu achei genial, tá? Você já teve isso? Não, Não, porque isso é só de lá. Não, é só de servidor público, na verdade. Era do Brasil inteiro, mas só de servidor público. Que é um cartão cultura que todo mês você recebia R$50 no cartão cultura pra gastar com qualquer coisa, que em qualquer lugar que aceitava. Então, papelaria aceitava, livraria aceitava, a Saraiva aceitava. Foi assim que eu comecei a fazer compras online na Saraiva. Gente, demorava 2 meses pro livro chegar na minha casa. Juro. A vontade tinha que demorava, ser grande. Tinha. E tipo assim... Mas aí, o que a gente fazia? Eu comprava muito pouco livro nessa época, tipo, em quantidade com o que eu compro hoje por causa disso, porque demorava. Então, o que eu fazia era, eu juntava esses R$50, porque ele era acumulativo. Então, eu juntava por, sei lá, 3 meses. E aí eu uma compra grande. Gente, amiga, R$150 de livros naquela... Era muita coisa. Era muita coisa. Dava pra eu ler o ano inteiro. E aí, o resto, tipo assim, eu juntei esses 3 meses, 150. O resto do mês, a minha mãe juntava pra comprar material pro próximo ano. Tipo assim, véi, era muito dinheiro na época, sabe? Sim. Lula! Faça alguma coisa. Volta esse cartão, pelo amor de Deus. Eu era a pessoa mais feliz do mundo. Foi assim que eu terminei a saga Percy Jackson. Minha mãe parou de fazer o curso, só que ainda não tinha terminado de lançar todos os Percy Jackson. E os Heróis do Olimpo e todos que vieram depois. E aí foi assim. Foi assim que eu li fazendo meu filme, Minha Vida Fora de Série, com o cartão cultura, cara. Demais, véi. Pois é. E acabou essa bosta. Acabou. Será por que acabou, né? Enfim, mas antes da gente entrar em Instrumentos Mortais, vamos explicar o que é baixa fantasia e alta fantasia. Por que a gente dividiu nesses tópicos? Ok. Quando a gente tava fazendo o roteiro, tipo... Amiga, eu acho que você tem que vir mais pra cá. Porque tá parecendo que eu tenho um cabeção do Humberto Carrão e você tem a cabecinha da Bela Campos, tá ligado? Eu tô me sentindo aquele... Eu não sei se você vai saber essa referência,
Mas é aqueles bichinhos do MIB que quando dá um tiro a cabeça fica pequena e depois vai crescendo. Juro. Mas Tá, baixa e alta fantasia. Quando a gente tava escrevendo o roteiro, a gente decidiu dividir dessa forma. Porque pra mim e Guy é muito... A gente já não faz mais esse tipo de distinção quando a gente tá falando de fantasias favoritas. Mas baixa fantasia é aquela que acontece no nosso mundo. Então, tipo... Pessoas Harry normais, Potter, por exemplo, é uma mistura de baixa com alta, mas é uma baixa fantasia porque o Harry começa ali em Londres. Então, é Londres mesmo, né? Londres. E a mesma coisa, a Cassandra Clare, ela escreveu a nossa nova série dela, eu não sei, só você que leu. Não, a nova série é alta. A série do universo Shadowhunters, ele é uma baixa fantasia, porque todos eles estão em lugares reais que existem. E, tipo, eles no nosso resolvem mundo. Os problemas fictícios, mas os problemas do nosso mundo. Sabe uma coisa que é baixa fantasia, gente? Os filmes da Marvel. Pronto. Filme de herói é baixa fantasia. Baixa fantasia. Porque é Pronto. pessoas com superpoderes resolvendo problemas de mundanos. E alta fantasia é Senhor dos Anéis. E Game of Thrones. Exatamente. E a alta fantasia é quando existe um mundo inventado. E aí tem uma pequena diferença também. Quando é no nosso mundo, mas é um lugar inventado, é alta fantasia. Só de ter tipo assim, se parece com o nosso mundo, mas ele não existe no mundo real, é alta fantasia. Um exemplo disso, Crescent City da Sarah J. Maas. É uma fantasia urbana, mas é alta fantasia. Porque, é um mundo apesar inventado, de parecer tem celular, tecnologia, etc e tal, é um mundo inventado. Agora, quando é no nosso mundo mesmo, aí é baixa fantasia. E no caso dos livros da Cassandra Clare, eles têm Idris, né? Que é a capital deles, a cidade ali... Alicante, na verdade, é a capital de Idris, mas Idris é o país da Shadowhunters, só que cada um deles moram em institutos localizados em lugares diferentes. Essa Idris é como se fosse um espaço-tempo dentro do nosso mundo. Tipo, ela não existe de verdade, assim. Sim. Eles usam um portal pra ir pra lá. Você pode acessar de vários lugares do mundo, mas ela, na verdade, ela existe entre, eu acho que a Escócia e sei lá onde, mas Tipo, mundanos não têm acesso. Isso, tipo, se eles passarem por lá, eles passam reto. Eles passam reto, exatamente. Mundanos não têm acesso, apenas caçadores de sombras. Mas o que, só contextualizando pra vocês, eu acho muito difícil alguém não conhecer o universo Shadowhunter porque tem filme e série. Instrumentos Mortais, Cidade dos Ossos, né, que é o filme, e por conta da série Shadowhunters, mas eles são filhos de anjos. Então, tipo, eles são provenientes de anjos. Então, o anjo Raziel veio e, tipo, abençoou um caçador. E aí, ele virou um caçador de sombras. E, tipo, a missão deles é combater os demônios que existem no nosso mundo de verdade. Sim. Então, é como se, tipo, os demônios escapassem dos não me lembro quantos ciclos do inferno tem, mas aí, tipo, eles têm acesso ao mundo dos mundanos e a função dos caçadores de sombras é proteger os mundanos disso. Mas, enfim, a série da Cassandra Clare, o universo Shadowhunter por si só, e aí entra o que a gente tava falando no início do vídeo, que a gente não diversificou muito, mas a gente leu muito dentro de certas coisas. Ela tem a primeira série, que é Instrumentos Mortais, que contém 6 livros. Que vai contar, eu fiz um rascunho aqui, tá, galera, pra gente contar, mas enfim, a Clary, ela é uma sonsa e no dia do aniversário dela de 16 anos... Amiga, 15 anos, olha só pra você ver. Presente de quicinheira. Eu juro. No dia do aniversário dela de 15... É 15 mesmo? É 16, 15 anos, não? amiga. Eu acho que é 15. Vamos pesquisar? Uma coisa assim, ou é 15 ou 16, galera. Precisa pesquisar, não? Eu acho que é 15. Ela vai numa balada que chama Pandemônio. E aí, nessa balada, ela vê, tipo, 3 pessoas estranhas, assim, e usando umas roupas preta, um tanto de tatuagem. Umas roupas meio de sadomasoquista, sabe? E um negócio meio dominatrix. É, tipo isso. E aí, umas tatuagens, não sei o quê. E aí, tipo, esses caras estão com umas espadas e tal. E ela fala, meu Deus, o que é isso? E aí, eles levam um outro cara X pra um lugar. E quando ela vê um loiro, que na cabeça dela é um gostoso, mas ele é um raquítico. Tadinho. Vê ele matando esse cara. E aí, no fim das contas, esse cara é um demônio. E quem ela vê é o Jace, meu crush.
né? Eu gostei de um raquítico, faz parte da vida. E aí ela vê a vida dela virada do avesso, porque o que é isso? Ela descobre que ela é uma Shadowhunter, só que a mãe dela, muito gente boa, passou 15 anos da vida da menina apagando a memória dela. Então, assim, coisa boa de ver. O que acontece? Nesse inteirinho, aí ela descobre tudo isso, né? Fala, meu Deus, minha mãe... Gente finíssima. Finíssima, não. E aí ela vai viver a vida dela tentando descobrir. A série não é só sobre isso, tá, gente? Existe... Mas esse é o resumo. É o resumo, A mãe dela vai ser sequestrada, tem um vilão no rolê, ela passa mais de metade da série atrás da mãe dela que foi sequestrada. Tem uma coisa muito legal em todos os livros da Cassandra Clare, sempre vai ter uma investigação acontecendo. Sim, sempre, tipo assim, externo aos personagens. É uma coisa maior do que eles. Exatamente. Então, mesmo que ela esteja procurando a mãe dela, agora que ela tem a responsabilidade de caçadora de sombra, ela também tem que cuidar... É Los Angeles os deles? Não, Nova York, né? Ela tem que cuidar dos assuntos mundanos de Nova York. Ela tem que impedir que Nova York seja destruído, porque... sempre tá uma destruição iminente vindo a acontecer por causa de um demônio maior, alguma coisa assim. E nesse caso, o ponto-chave dessa série de 6 livros é que existe um grupo rebelde de caçadores de sombras, rebelde nesse caso horrível. É a galera da... Eu não vou entrar nesse mérito, mas enfim. Existe uma galera aí que quer, tipo... purificar a linhagem dos caçadores de sombras. Precisa nem botar aspas, é isso mesmo que eles querem fazer. Purificar pra não ter... contato com outros integrantes do submundo. Porque além dos caçadores de sombras, outra coisa no universo Shadowhunter é que existe lobisomem, vampiro, fada... Que são considerados a escória da sociedade. Tem bruxa, isso, né? feiticeiros... Aí, feiticeiros. Isso, é lobisomem, vampiro, fada e feiticeiros. Então, esses 4, no ano em que isso tá acontecendo ali em Nova York, os caçadores de sombras podem se relacionar com outras pessoas do submundo. Sim. Então, por conta disso, esse grupo quer purificar a galera, porque... Pra voltar quando as leis não eram assim. Porque antes eles não podiam ter contato. Ter relacionamento, e essa galera filhos e etc. Que é chamada do submundo, né? Eles literalmente viviam escondidos embaixo da terra e tal, pra eles não terem contato. Eles os caçadores de sombras só usavam eles quando eles precisavam tipo, da de magia, favor, alguma coisa do tipo. Isso. Enfim, galera, tudo essa introdução pra poder continuar explicando pra vocês o resto do universo, porque essa série dos Instrumentos Mortais, ela é uma queridinha pra mim, porque como eu disse, eu acompanhei... Não, você nem gosta, amiga. Amiga, eu gosto sim. Amiga, eu só tenho problema com os 3 primeiros livros. Sim, mas tipo, não é favorito da sua vida. Mas se não fosse, eu não teria continuado os outros, porque tudo se engloba. Não, o que acontece? Guy, em relação a essa série, Guy não gosta especificamente dos protagonistas. Isso é uma característica... Instrumentos mortais de instrumentos apenas. mortais. Mas do mundo Caçador de Sombra. Isso é uma característica muito legal da Cassandra Clare, porque os povos são em terceira pessoa, mas ela não... O Jace e a Clary, apesar de serem os protagonistas do primeiro livro, eles não são os protagonistas da série Instrumentos Mortais. Então, cada livro vai dar mais ênfase em algum outro. Então, tem o Alec, tem a Isabelle, o Simon, os amigos deles ali. E a gente sempre vai ter momentos em que a gente vai estar vendo o POV de cada um deles. Uma das coisas que Cassandra Clare fez muito bem foi desenvolver um dos melhores casais gays que existem no universo. Eu sou muito cadela dos dois. Eu acho que até quem nunca leu sabe que eles são os melhores. Eles são os melhores, que a gente tá falando do chip do Malek, que é o Alec com o Magnus. E a Cassandra Clare, gente, eu juro, foi um dos beijos mais lindos que eu já li na minha vida. É tudo lindo o que tá relacionado com os dois. Eu sou muito cadela deles. Eu acho que a Cassandra Clare, ela tem a gente ainda vai chegar nisso. Vai chegar lá. Mas ela tem um tipo de escrita que a escrita dela é ao mesmo tempo bruta e delicada. Sim. Tipo assim, ela é completamente direta. Ela fala, é isso que eu estou falando pra você, mas envolto numa aura que você fica... E aí, eu estou dizendo isso por quê? Porque ter o ponto de vista deles, além do Jace e da Clary, é muito gostoso. Porque o Jace e a Clary, sim, eles vão te irritar. O rolê deles inteiro vai te irritar. Mas os outros personagens... eles valem a pena. Porque senão, gente, eu teria largado no primeiro livro. Sim, mas assim, eu reconheço isso, mas é igual Crepúsculo. Eu não aceito ninguém de fora falar mal do Jace e da Clary, porque pra mim,
Eu cresci shippando esses dois, eu cresci sofrendo com eles. Essa série entrega sofrimento, tá? Essa Entrega série muito, tá? entrega muito sofrimento. E aí, o que acontece? No último livro de Os Instrumentos Mortais, a Cassandra Clare fez uma coisa que pra mim foi uma das melhores coisas já existentes na face da Terra, que ela simplesmente, lá em Cidade do Fogo Celestial, conecta todo o resto do universo Shadowhunters, e ela traz personagens de várias outras séries que estão por aí, porque afinal de contas a gente tem mais de 20 livros nesse universo, e aí a gente tem personagens que estão em uma outra série que vai se passar um tempo antes, tipo 1800 e alguma coisa. E aí a gente tá falando de As Peças Infernais, que de novo a gente vai ter a Tessa, que não é uma das melhores personagens da Cassandra. A gente vai ter essa evolução na escrita dela. Sim. Mas a Tessa, ela vai sair dos Estados Unidos e ela vai pra Londres porque, novamente, algo aconteceu, o irmão dela sumiu e ela vai atrás do irmão dela. Sempre tem essas coisas em comum entre as séries, mas são diferentes, tá? Tipo, nem porque... Todos os problemas são diferentes, até porque Exato. cada série, ela explora um elemento. Por exemplo, em Instrumentos Mortais, ela explora mais o mundo dos Caçadores das Sombras. Em As Peças Infernais, ela vai nos feiticeiros. Em Os Artifícios das Trevas, ela vai nas fadas, e em As Últimas Horas ela vai nos vampiros. Tipo assim, ela sempre tá Exato. explorando Uma personalidade diferente. fantástica que ela tem. Exato. E aí, quando ela vai em busca do seu irmão, ela conhece... ela conhece o Will e o Jem, que são Dois melhores amigos para batalhas. E só um resumo, para batalhas são parceiros de guerra. Então, eles têm um laço, eles fazem um laço, eles recebem como se fosse uma tatuagem, que é um símbolo. E isso faz com que a força de um vá para o outro e a força do outro vá, sabe? Tipo, eles meio que aumentam o nível de e força. eles estão conectados em saber... Tipo, ter pressentimento de onde o outro estão, se estão em perigo e todas essas coisas, assim. E são, tipo, os guerreiros mais fortes entre os caçadores de sombras. Enfim, Jem e Will são para batais. E a Tessa vai viver um triângulo amoroso. E esse é o único triângulo amoroso que eu gosto. Porque ele, de fato, é um triângulo. Vocês não têm noção. Porque você sofre, porque você quer que ela fique com os dois. Porque, por exemplo, vamos usar o exemplo que tá acontecendo agora. O verão que mudou a minha vida, por exemplo. Sim. Você quer que todos ali se explodam. E em As Peças Infernais, você gostaria que todos se unissem. Sim. E virassem um só. Juro. Tipo assim, você não quer fazer a escolha. Não existe Team Will e Team Jem. Não. Ninguém nunca conseguiria fazer essa escolha. Nunca ninguém fez essa distinção. E é meio que, tipo assim, não existe essa coisa de ela ficar entre os dois, porque o sentimento de irmandade deles é muito maior do que qualquer outra coisa. Então, é algo que, tipo... Um não vive sem o outro, literalmente, não só porque eles têm esse laço para a batalha, mas também porque eles têm esse laço para a batalha. E a Tessa... Sabe? Eu não sei explicar, gente, eu só sei... Gente, a gente pode fazer um vídeo pra vocês sobre Cassandra Clare especificamente depois, porque aí a gente fica por horas falando e a gente pode falar qual a melhor ordem pra ler, o que a gente acha dessas Não, a gente coisas. vai fazer esse vídeo. Se vocês quiserem, coloquem nos comentários. Deixa eles pedirem pra gente falar. E depois de vocês terem pedido... Eu não tô nem aí. A gente vai fazer. A gente vai fazer. Vamos pro próximo, porque já deu 30 minutos e a gente ainda tá falando de Instrumentos Mortais. Desculpa. Tudo e bem. aí, é isso, galera. Daí, depois de As Peças Infernais, a gente volta pro futuro. E aí também, lá em Cidade do Fogo Celestial, nós conhecemos os protagonistas de Artifícios das Trevas, porque eles participam de eventos que estão ali e eles ainda são crianças. Então a gente acompanha todo... Eles desde pequeno. Desde pequenininho. E aí, em Artifícios das Trevas, a gente vai ter a Emma e o Julian, que eles são parabatais. E agora eles estão sentindo um pelo outro a única coisa que parabatais não podem sentir, que é amor romântico. Ai, como eu sofro nesses. Não, esses daí não é pouco sofrimento. É muito sofrimento. Não, porque além disso, é porque a gente focou um pouco em As Peças Infernais do Artifício sobre o amor.
Mas, gente, vocês não têm noção da política que tá acontecendo Exato. e da guerra que tá acontecendo. Então, assim, o que a gente tem de migalhas de romance é isso daqui. É isso, Apesar de ser um plot muito importante pro livro, Sim. é isso daqui, enquanto o mundo tá assim, ó. É porque a gente vai falar do porquê que a gente gosta dela, né? Na- Então sim, eu tô só mas no loucura. enredinho. É. Mas é isso. E uma coisa que é importante é... Coisas que acontecem em Peças Infernais vão refletir depois, Sim. lá em 2009, em Instrumentos Mortais, Mortais. que reflete em 2017 em Em Artifícios das Trevas. Então, todas essas séries, elas, politicamente falando, elas se conectam. Porque é assim que é o mundo, né? E Exato. principalmente em Instrumentos Mortais, nessa série, que o mundo deles é desse tamanho. Todo mundo se conhece, todo mundo transa com todo mundo, primo transa com primo. Tipo assim, todo mundo é quase a mesma família. Então tudo impacta em tudo, entendeu? Sim. E aí, outra coisa que é válido ressaltar, que a gente ama muito, e essa é a minha série, a série da Guy favorita dentro do universo Shadowhunter, porque eu acho que aqui a Cassandra Clare, ela evoluiu absurdamente como escritora, e aqui a gente explora mais o mundo das fadas, além Nossa, do gente, mundo o mundo dos das caçadores fadas é muito de sombras. legal. E aí, o que a gente tem aqui também? A gente vai ter a família do Julian, que é Lector. muito, muito presente. Então, esse sentimento de família é muito gostoso. Ah, ele se passa em Los Angeles, então é Sim. muito boa, assim, em relação às referências. E nunca fui pra Los Angeles, mas enfim, você se sente lá, sabe? A ambientação é muito boa. Exato. E essa parte do universo das fadas é muito bem escrito. As cenas de batalha são absurdas. São absurdas. E o que a Cassandra Clare tá construindo em As Últimas Horas, que vai refletir Em na Artifício das próxima... Trevas. Em Artifício das Trevas, perdão. Que vai refletir na próxima série e última que está por vir. Gente, é absurdo. Tipo assim, as teorias são absurdas. Mas enfim... Eu ainda não li As Últimas Horas, porque eu estou postergando o final de Shadowhunters pra mim. Mas Guy leu, então eu vou deixar ela explicar a respeito. O meu momento vai chegar, porque eu tenho épocas do ano específicas pra ler Cassandra Clare. E ela vai pirar, porque As Últimas Horas é muito bom. Mas As Últimas Horas, basicamente, é o legado de As Peças Infernais. Isso. As Últimas Horas acontece entre Peças Infernais e entre Instrumentos Mortais. E apesar, tipo assim, as coisas que acontecem nas últimas horas refletem lá, mas como é uma série que a gente fala ler depois, meio que explica o que aconteceu em Instrumentos Mortais e quais foram as consequências das coisas de Peças Infernais. Mas basicamente o que acontece lá, a gente tem a nossa protagonista, que é a Cordelia Carstairs. Ela acabou de se mudar pra Londres. Ela era uma visita constante em Londres, mas ela morava nos Estados Unidos. Só que agora ela tá se mudando pra lá. E ela tem esse amor de infância, que é o nosso queridíssimo James. É James o nome dele? É né? James. Que é o nosso queridíssimo James, que não apenas é um galanzaço, ainda é filho do Will. Gente, não vamos comentar sobre o Will pai. Porque quando você conheceu o Will pai, enfim. E aí ela tem esse amor por ele desde pequena. E ela achava que era um amor que podia ser correspondido. Até que ela chega lá e ele tá totalmente diferente. E o fato dele estar totalmente diferente está intrínseco a todas as coisas que estão acontecendo ao redor. Porque assim que ela pisa em Londres, começa a ter diversos ataques de demônio. E ela, que nunca tinha estado em campo de batalha, mas que é uma das melhores espadachins que existe. Até porque você sabe que a espada dela é a espada da Emma, Sim, né? aham. E ela é uma das melhores que existe. Ela nunca tinha estado em campo. E agora ela mais os amigos dela, que são uma found family, vão ter que enfrentar, fora das vistas dos adultos, esses problemas. A gente gastou muito tempo falando de Cassandra Clare, mas agora, Mas vale a pena, agora gente. o podcast vai fluir mais, porque Cassandra Clare realmente é a nossa autora favorita, assim, consolidada. E eu acho que é uma coisa que a gente gosta muito de falar, porque a gente tem uma obsessão de, tipo, a gente sabe falar sobre ela. E a gente Não, quer... é o nosso hiperfoco. foco nerd mesmo, Sim. assim, sabe? Mas por que a gente gosta tanto, né? A gente focou falando um pouquinho sobre o romance e os personagens, assim, principais, mas o universo Shadowhunter não é só isso. Então a gente ama muito a Cassandra Clare pela criação e desenvolvimento dos personagens. São personagens que eles não são perfeitos. Até o Jace,
que todo mundo fala que ele é o perfeito, porque ele é o melhor caçador de sombras que já existiu, e etc e tal. O Jace não é, tipo assim, se tem uma coisa que o Jace não é perfeito. Eu acho que o desenvolvimento da Cassandra Clare é muito bom, porque ela consegue mostrar muito a falha dos personagens, sem fazer com que a gente fique com raiva deles. A gente entende que... A gente fica com raiva. Mas, tipo, quando ela melhora eles, a gente fala, caralho... Exato. E aí, a gente tem a oportunidade de ver esses personagens. Por exemplo, a gente tem a oportunidade de ver o Jace, rebelde, de 16 anos, inconsequente. Você quer socar a cara dele. Só que quando você vai pra Artifícios das Trevas e você vê o Jace adulto e no que ele se transformou... Dá um sentimento de orgulho até, exatamente. né? Tipo, você vê esse personagem crescendo ao longo de 6 livros e depois você vê ele participando de diálogos e de momentos com outros personagens que você quer socar e ele tá, tipo... Meu Deus, quem é essa pessoa, sabe? Então, tipo, esse poder de desenvolvimento de personagem da Cassandra é maravilhoso. E além do desenvolvimento de personagens, tem desenvolvimento de mundo fantástico. E político. Que é absurdo também, gente. Porque a gente fica completamente sem chão. Porque tem momentos que a gente destacou os relacionamentos amorosos, mas tem momentos que eu não quero saber deles. Eu quero saber o que tá acontecendo, que demônio a gente vai matar agora, por que a política daquele jeito, por que Idris vai desmoronar, sabe? Eu só quero que para de beijar e volta pra política, sabe? Tem momentos que eu tô assim, de tão bom que é. E gente, é uma coisa que a Cassandra Clare, ela escreve capítulos de 20 páginas. É o mínimo de página que ela escreve em capítulos. E não acho que é poucas palavras que tem nos capítulos dela. Não é palavra pra caralho. E eu leio cada uma destas palavras. Não, e ela tem uma coisa na escrita também que, tipo assim, na sua cabeça você consegue literalmente assistir um filme. Exatamente, eu ia falar isso. Enquanto você está lendo. E por isso que pra mim é bizarro ainda não ter conseguido fazer uma adaptação maravilhosa. Boa, né? Porque o roteiro tá escrito. Amiga, mas eu acho que é exatamente isso. Tipo, um roteirista pega aquilo e ele quer dar o toque dele, mas não precisa dar o toque dele. Faz igual a Cassandra Clare fez. Exatamente. Mas é isso, assim, todas essas coisas fazem com que o universo Shadowhunter seja muito bom. E, gente, não é uma romantasia, tá? Não. Se você for ler esperando romance, você vai se lascar. Porque apesar de o romance conterem todos os livros da Cassandra... Isso é meio que ponto de partida, porque a Cassandra, apesar de tudo, ela é uma romântica. Exato. E ela tem esse negócio de... isso tá acontecendo por causa de amor. Exatamente. Apesar disso, não é romance. Mas não é muita romantasia. Migalha, tá? É muita, muita, muita migalha. Outra coisa que faz a gente amar muito esse universo, a gente já compartilhou isso aqui, né? Mas é a conexão que ela consegue fazer entre as séries. Então, assim, Mari, eu posso ler só Artifícios das Trevas? Pode. Mas a hora que você lê, você vai virar e falar, puta que pariu, vou ter que ler o resto. Porque você vai olhar pra aqueles personagens e você vai ter alguns spoilers de como o mundo está e por que ele ficou desse jeito. Mas você vai querer saber os pormenores de como isso aconteceu, como chegou até lá. Não tem como, gente. Exatamente, não tem como. Outra coisa que a gente ama da Cassandra Clare é o fato que ela não tem pena de matar ninguém. E eu acho que isso podia ser um fato de que a gente odiaria ela. Mas, gente, eu acho que... até quando essa vagabunda fala em entrevista, que ela fala, eu sabia que tal personagem ia morrer desde a primeira página que eu fiz e eu construí a história pra isso, você vê o quão faz sentido tudo aquilo, véi. Sim. E é uma coisa que, tipo, ela realmente não tem dó. Se um personagem cumpriu o que ele precisava cumprir, ela vai matar ele e ela não vai ressuscitar. Não, gente, ela não ressuscita mesmo, né? Sarah J. Maas vai ter que aprender. Pois é. Não, e outra coisa, ela é do tipo que ela não faz mortezinha bonitinha, não, tá? Ai, porque o personagem é maravilhoso, vou fazer morrer de boa. Não, nunca é, tá? Gente, tem um personagem que ele não é tão importante assim em Instrumentos Mortais, mas a morte dele me traumatiza até hoje. Eu já li Instrumentos Mortais 3 vezes. E as 3 vezes que eu li essa cena, eu fiquei em choque do mesmo jeito. É negócio de... tipo assim, é papo de você tá lendo e você faz assim, ó. Juro pra você. É esse negócio, sabe? E fora isso tudo, Cassandra Clare é a rainha da representatividade em todos os sentidos que vocês pensarem. Gente, imagina, Instrumentos Mortais foi lançado pela primeira vez em meados de 2010 e ela colocou um beijo gay
explícito, coisa que não era feito muito naquele tempo, ainda mais pra livros que é mais 12, mais 14. Vocês não estão entendendo. Tipo assim, essa mulher, ela revolucionou a parte da representatividade, principalmente nos livros de fantasia, porque a gente não tinha isso. E se vocês forem procurar pesquisa e tudo mais, ela está entre primeira que citou o beijo gay, primeira que tem um personagem assexual, primeira que tratou não sei o que, ela sempre está nesses nomes. Exatamente. E todos os livros dela. Todos os livros dela. E não é papo de tipo assim, ai, mas fulano não é protagonista. Não. Todos os personagens que ela está escrevendo são protagonistas. Não. O Alec e o Magnus é tão Sim. protagonista quanto o Jace e a E outra Clary. coisa, não é um negócio tipo assim, ela tá botando pra cumprir papel. Não. Gente, são pessoas normais, vivendo a vida de cada um. E ela tá tendo construindo. desenvolvimento. Tendo desenvolvimento e ela tá construindo ali. E essa é uma característica da pessoa, não é o que faz o personagem. Exato. Tipo, o Alec, ele não é o gay. Não. Ele não é. Instrumentos Mortais, você vai falar sobre o Alec. Você não fala, o Alec é o gay da série. Não, ele é o Parabatai do Jace. E o que usa o arco e flecha, o que é o irmão Exato. da Izzy. Tipo assim, é Exato. uma das características dele, Tipo, sabe? essa é a última que eu vou citar. Tipo assim, Exato. você pode falar, é o marido do Magnus. Do Magnus. Mas você sabe... Mas não é tipo, ele é o personagem É que eu não gay. quero falar de outros personagens porque são meio spoilers. Mas, tipo, Sim. outros personagens você não vai falar, fulano é assexual. Tipo, você vai falar, fulano é tal coisa, tal coisa, tal coisa. Sim. Então essa não é a característica que faz o personagem. E isso é o que faz ela ser tão boa na representatividade. Exatamente. Bom, fechamos aqui Cassandra Clare. Linda, mas diva. Um beijo pra você. Foi mais ou menos 40 minutos falando só dessa mulher, mas a gente vai gastar um podcast depois, mais pra frente. E aí vamos dar sequência. Bom, mais livros que são baixa fantasia e que mudaram a química do nosso cérebro em questão de fantasia. Pra mim, foi Vilão, da Vi Schwab, que esta querida ainda não leu, mas que ela vai amar, que fala sobre 2 estudantes da faculdade. Um é mais invejoso do que o outro. Eles têm que fazer um trabalho de final de curso e um deles dá a sugestão deles terem uma experiência de quase morte, porque ele leu em algum lugar que quando eles têm essa experiência de quase morte, eles podem adquirir poderes sobre-humanos. Como eu já falei, um é mais invejoso do que o outro e fala assim, você é melhor que você, a gente vai fazer isso e a gente vai ficar foda, não sei o quê. Enfim, fazem essa experiência, tem essa experiência de quase morte, tomam no cu, um deles vira um bosta, a pior pessoa do mundo, e o outro vira o vilão, que agora ele é um cara que tem poderes, ele foi preso por causa dessa experiência que ele teve, ele sai da cadeia e está preso. E está preso agora a um velhote, uma menininha e um cachorro. Ele, o cara mais chato e insuportável do mundo, vai ter que lidar com essas pessoas. Que ódio, eu não sabia que era essa sinopse, É não. essa sinopse. E é muito legal. Que ódio, eu vou ter que ler. Esse livro tá aqui, gente, tem Pois anos. E ele é... O conceito de anti-herói começou a ficar famoso no BookTok, nas book redes. Por conta de vilão. Por causa Isso de eu vilão. sabia. E aí eu trouxe mais uma baixa fantasia, que essa é a minha favoritaça mesmo. Dai gosta muito dessa série também, mas eu acho que ela me pegou mais. Sim. Porque foi o meu primeiro contato com Dark Academia que eu realmente gostei de ler. E eu tô falando de Nona Casa, da Leigh Bardugo. Esse é um livro divisor de águas. A gente ama Leigh Bardugo, tá? Mas Eu tenho um santuário pra ela na minha casa. Mas Nona Casa foi um divisor de águas. Tem muita gente que odeia e tem muita gente que ama esse livro. Mas ele vai trazer a história da Alex, que ela é uma ex-viciada em drogas. Aconteceu uma merda colossal, que nem ela lembra direito o que aconteceu. Mas pra ela não ser presa, ela recebe uma proposta do FBI pra ir trabalhar, estudar e trabalhar em Yale, ajudando as sociedades secretas. Então, a Alex, ela consegue ver fantasmas. E ela é a forma de se conectar Com o segundo com plano. o segundo plano, mas sem trazer consequências pra si própria. Porque outras pessoas tentam fazer isso através de elixir e etc. De e, tipo, se cortar. e isso gera coisas muito ruins pra essas pessoas. E a Alex, ela tem esse poder, tipo, de fazer isso e não tá fazendo mal pra si mesma. E vai acontecer um assassinato, né? Como sempre em Dark Academia, tem alguém que vai morrer. E a gente tem um amigo dela some. E além disso tudo, a gente vai ter ela tentando investigar o que aconteceu com esse amigo e tentando investigar o que aconteceu com a pessoa que morreu e que foi assassinada, no caso.
E aí é isso, gente. Eu amo muito Nona Casa. Eu ainda não li o segundo livro, porque eu tô esperando o terceiro e último ser lançado, porque eu quero reler Nona Casa e terminar a série de uma Eu vez. li o segundo e ele é mais foda do que o primeiro. Eu imagino, amiga. Mas eu tenho que reler também quando lançar o terceiro. Porque por isso que essa eu Libarduga, esperei. ela tá demorando, né? Tipo, tem séries, gente, por exemplo, Nona Casa, que são séries muito detalhistas, que você precisa Pegar se os lembrar. detalhes. Porque, pegar os detalhes. tipo assim, as conexões, elas são no nível a mais de inteligência, assim. Exatamente. E de memória pra lembrar. Exatamente. Então, tipo, são séries que não tem como. Então, enquanto não tiver tudo publicado, eu não vou continuar, porque eu preciso reler tudo. E aí, eu não quero ficar relendo o mesmo livro 400 mil vezes. Partindo para a alta fantasia, que também é uma coisa... Nós estamos literalmente a caráter, mas é uma coisa que... Mostra as costas. Ela não tá... Ai, é que a minha não vai dar pra ler nada. Apareceu. A sua aparece muito fraco porque é cinza. Mas, enfim, estamos falando, obviamente, de Quarta Asa. Um que tá no hype agora. Tem o burburinho da E diva. tem o Borogodó. Tem o Borogodó. A gente quer ler, você que fez essa sinopse incrível. É porque é a mesma sinopse que eu falo pra qualquer pessoa que eu vou falar sobre Quarta Asa, que é que a Violet, ela estudou a vida inteira pra ser uma escriba, e aí, uma semana antes da prova dela, pra ela se tornar escriba de verdade, a mamãe dela vira e fala bem assim: não vai não, você vai atravessar um parapeito desta finura, Juro. arriscando toda a Só sua cabe o vida, pé dela só no cabe o parapeito. pé dela, enquanto tá rodando uma tempestade e tem um vagabundo tentando te matar. Exato. E aí ela fala o quê? Ok, porque ela tem mommy issues, galera. E aí, após ela aceitar esse novo destino dela, porque ela não tem muita escolha, ela só vai tentar, literalmente, não morrer. Essa é a missão que ela tem. E tentar continuar não morrer todos os dias. Porque quando ela consegue passar do parapeito, ela vai ter que conviver com o fardo dela ser a filha da general e todo mundo naquele lugar odiar ela, porque todo mundo ali treinou anos pra conseguir passar pelo parapeito e ela passou sem treinamento nenhum, porque ela era uma mera escriba. E além disso, tendo que fugir do seu maior arqui-inimigo e que a sua irmã tinha falado pra ela uma regra apenas. Uma regra. Não encoste no Xaden Riorson. E qual é a primeira regra que ela quebra? Encostar no Xaden Riorson. E qual que é o rolê? A mãe dela matou o pai dele, porque o pai dele matou, Matou o irmão dela. Então vocês estão entendendo, assim, é realmente um inimigo. E aí ele, na primeira vez que ele encontra com ela, ele promete que ele vai ser a pessoa que vai matar ela. Exato. Porque Como é que você vive assim, gente? Você tem que descobrir mais, você tem que ir ler esse livro depois que você vê uma sinopse dessa. E aí, galera, o que acontece? Apesar de estar no hype e muita gente falar que Quarta Asa foi um saladão de várias coisas que surgiu nesse universo e que a Rebecca Yarros jogou tudo no liquidificador e criou o universo, eu e Guy discordamos disso. Sinceramente, porque se você for ler qualquer fantasia escrita no mundo, vocês pegarem Senhor dos Anéis pra ler e aí você pegar Conto de Bardo lá dos anos 1700, vai ter alguém que escreveu O Senhor dos Anéis já. Vão ter referências, gente. Isso, por mais... O importante é pegar as referências. Exato, e criar o seu próprio. Por mais Que é o que ela genial faz. que Tolkien foi, por mais genial que, por exemplo, George Lucas foi em fazer Star Wars tem muitas referências de Duna. Todo mundo vai beber da água de alguém. Nenhuma Então, ideia é única. É única. Nem Jesus é original, cara. Vou cortar velho. essa. Então, assim, eu acho que sim, Quarta Asa tem muitos elementos que a gente já viu em vários outros livros, concordo. Mas a Rebecca conseguiu dar o toque só dela. E aí, sabe qual que é o problema? O problema é que vendem Quarta Asa como se fosse uma romantasia. E não é. Isso podia dar um vídeo inteiro, a gente falando sobre como não é uma romantasia. A gente quer fazer um vídeo sobre Quarta Asa, principalmente quando Rebecca Yarros, se Deus quiser, filha de uma égua, publicar o quarto livro logo, porque Tempestade de Ônix literalmente destruiu a minha cabeça e a da Gabriela esse ano, porque a gente não conseguiu mais ler fantasia velho. depois disso, e é literalmente sobre isso, o quão as nossas séries favoritas acabam com a nossa vida. Mas... Porque a gente não consegue ler depois, cara. Exatamente. Destrói a gente. Mas é isso, tipo, a Rebecca, ela... Sim,
Quarta Asa, o primeiro livro, é sim focado mais no romance. Mas o que ela coloca de fantasia no final desse livro e o que ela constrói depois... Gente, Tempestade de Ônix é exclusivamente sobre política. Sabe Vocês o não que eu estão acho? entendendo. A Rebeca, quando ela foi escrever Quarta Asa, foi o primeiro livro de fantasia que ela escreveu. Todos os outros livros que ela já escreveu na vida dela são livros de romance, que aliás são muito bons, tá? Leiam. Todos os livros são de romance. Então, quando ela tentou se aventurar na fantasia, o primeiro livro, ela foca mais em romance. Quando ela começa a ficar mais confortável nesse mundo, ela começa a... Dá pra ver a evolução da escrita dela. Ela começa a abranger mais o mundo fantástico, a política. E o romance vai ficando de segundo plano. E outra, a salada de fruta vai ficando menor também. Ela começa a descobrir... Explorar mais as o originalidades dela. universo Isso, dela. tipo, ela começa a descobrir onde ela fica mais Exato. confortável e achar a voz dela. E onde a gente Isso- vê muito isso? Em Tempestade De de Ônix. Ônix. E tipo assim, isso não quer dizer que, o primeiro livro é uma bosta. Longe de mim, é muito bom. É só o que eu tô destacando que dá claramente pra perceber que ela vai achando a voz dela. Mas todos são muito bons. E outra coisa que vale ressaltar aqui, não, Felipe Neto, tá? Não, Quarta Asa não é só sobre sexo. Não é. Sexo. Porque entra naquilo lá. Quarta Asa tem sim o seu hot, tem muito mais, inclusive, do que Cassandra Clare bota hot nos seus livros. Na verdade, Cassandra Clare, tadinha, né? Bichinha nunca poderia falar a palavra buceta na vida dela. Naquela época, né? Que ela publicou, porque agora... Não, ela não bota, não. Não, amiga, mas a Cassandra... Oxe, Ela amiga. bota, mas é mais sensual, não é? Amiga, mas o hot de Artifício das É Trevas bom, né? é maravilhoso. Mas é mais Mas sensual, não é, tão é mais explícito poético. quanto. Mas apesar de sim o hot ser explícito, a gente tá falando de 2 cenas em um Cara, livro de 500 500 páginas. E nos próximos, vocês podem chorar, tá? Pra ela dar um hot pra vocês. Exatamente. É sobre isso, gente. Não é hot, tá? Mas não nem- é pornografia fantástica, não. Mas pra falar pra vocês, é que a Rebecca Yarros atualmente também é a nossa escritora de fantasia preferida, junto com a Cassandra Clare, porque elas têm muita coisa em comum. Por exemplo, o desenvolvimento de personagens dela. Gente, eu não sei. Tem uma coisa que eu falo sobre a minha relação com Quarta Asa, é que eu comecei Quarta Asa e tem tantos personagens que eu comecei não me importando com eles. Eu me importava com a Violet e com o Xaden. Quando chegou no final do livro, eu precisava saber da vida de todos. E eu acho que ela me entendeu, porque nos próximos livros ela passa a falar, apesar da gente ver tudo da visão da Violet, ela passa a falar mais sobre as outras pessoas e integrar mais as outras pessoas. Sim. E construir uma amizade que hoje em dia eu sou apegada, eu sei o nome de todo mundo, gente. Isso é muito louco. Porque, tipo, fantasia tem muitos nomes. E pra gente saber, a gente tem que considerar eles nossos amigos, nossa família também. Exatamente. E aí, outra coisa que eu acho que ela flerta muito com a Cassandra Clare, na verdade, até ela é superior a isso, é o desenvolvimento do romance, porque o relacionamento que vai ter amoroso em Quarta Asa, ele é um relacionamento muito bem construído. E eu acho que muito maduro também. Muito maduro. Porque eu acho que a Cassandra Clare, ela ainda tem esse negócio que eu falei, que é tudo pelo amor. Então, assim, se eles não ficam juntos, o mundo vai acabar. E em Exatamente. Quarta Asa, o contrário, eles prezam pelo mundo. Exatamente. Isso é a diferença de romantasia. Não que Cassandra Clare seja romantasia. Mas, por exemplo, em romantasias é tudo sobre o romance. Quarta Asa não é uma romantasia porque a Violet e o Xaden, eles aceitariam não estar juntos se fosse pra salvar quem eles amam e o mundo deles, cara. Exatamente. Como você chama isso de romantasia? E aí, fora isso tudo também, existe sim, depois, principalmente ali em Chama de Ferro e Tempestade de Ônix, um equilíbrio perfeito entre o Fantasia e romance, e a cara. fantasia É e a bizarro. política. Tipo assim, eu acho que a gente começa a ficar acostumado com a escrita dela e fica tão equilibrado Exato. de ler, assim, as coisas. Parece que é uma rotina ali que você tá tendo junto com as pessoas. Você sabe como as Exato. coisas que tá vindo e tal. E isso tudo são pontos de o porquê que, apesar dessa série de 5 livros não ter sido finalizada, já elegeu Rebecca Yarros como uma das nossas autoras preferidas. favoritas. Aham. Principalmente depois do final abertíssimo e com 335 mil perguntas de Tempestade de que Ônix. de Ônix deixou a gente. E por conta disso, gente, é literalmente... A gente leu outras fantasias. Na verdade, eu li só mais 2 depois disso. Eu li 2 também. E tipo assim... Uma eu abandonei e a outra eu falei, caraca, foi legal, mas não me pegou.
Só que faço até uma indicação aqui bem rapidinha pra vocês. Eu devia ter falado em Baixa Fantasia, mas que foi a última fantasia que eu li, que foi Porém Bruxa, que é sobre uma bruxa em São Paulo, gente. É que você terminou de ler, a gente já tinha feito o roteiro. roteiro. Pois é, a gente já tinha feito o roteiro, mas eu gostaria de deixar essa indicação, porque eu dei 5 estrelas pra esse livro. É sobre uma bruxa que ela é responsável pelos assuntos bruxais de São Paulo, e ela não pode interferir no mundo humano. Só que ela é rebelde e ela começa a interferir um pouquinho ali, outra ali. Cria amizades com a delegada da delegacia de mulher, com outras pessoas grandes, assim, no mundo dos crimes, e começa a resolver alguns crimes. E aí, o que tá acontecendo agora é que ela recebeu, em um dia, só 3 crimes que ela acha que tem ligação. Só que apenas um deles é de tratamento bruxo, e os outros 2, ela tenta fazer consultorias ali. Só que o chefe dela começa a morar com ela, porque ele tá desconfiado dela e precisa supervisionar ela. Então ela precisa arranjar algum jeito de solucionar esses 3 coisas assim, sem ser levado pra prisão mental, que é a prisão dos bruxos. E é muito... Amiga, ela é maravilhosa. A ambientação é muito boa. E a personagem, você ia amar, Isis. Você ia amar. Eu sempre quis ler, ainda bem que eu li, velho. E eu acho que eu precisava estar em São Paulo pra ler ele, porque começa com ela descendo no metrô em Pinheiros. Galera... Eu amo, velho. É muito bom. E aí, voltando pra Alta Fantasia, né? E depois de Rebecca Yarros, a gente queria falar sobre... Bom, as 2 próximas que a gente vai falar, eu compartilho do mesmo sentimento com a Gai. A última não, aí ela vai falar sozinha. Mas esses outros 2, eu acho que é muito... Além de ser muito bom... tá num lugar de memória afetiva absurda pra mim e pra Gai. Porque a gente leu no mesmo tempo, assim, Exato. Né? E a gente tá falando de A Rebelde do Deserto. Gente, esse livro é muito... Essa trilogia é muito subestimada, tá? Tipo, ela merecia muito mais hype do que ela tem. Ela é muito única, né? Porque ela é muito única. Eu acho que eu procurei depois... Eu acho não, eu tenho certeza. Eu procurei depois. Trilogias que me fizessem sentir igual ela me fez, eu nunca achei. E aí a gente tem a Mani, que ela tá pra ser vendida em um casamento, e aí ela vai fugir com um ladrão. E no meio desse caminho, ela vai descobrir que ela é filha de um gênio da lâmpada. É isso. Dijin. Que é um Dijin. Eles não falam gênios da lâmpada, tá, gente? Mas basicamente é isso que o pai dela é. Sim. E aí ela vai se unir com um grupo rebelde pra tentar acabar com o governo que é totalitário ali no momento. E por que a gente gosta tanto? Que é outra coisa que Rebecca Yarros e Cassandra Clare têm em comum. Alwyn Hamilton não tem pena de matar personagem. E são cenas, de novo, diretas, brutais, mas ao mesmo tempo poéticas e delicadas. Tipo, é bizarro. A Alwyn, ela escreve, a forma como ela escreve, tipo, durante a trilogia, vão ter momentos em que tem um narrador, um contador de lendas contando o que tá acontecendo na história. E essas partes são as nossas partes favoritas da história. Parece que a gente tá sendo encantado, assim, Exato. por uma música enquanto ele tá contando a história. Eu acho uma das coisas mais bonitas de Rebelde do Deserto. Você não lê o livro de contos, né? Não. O livro de contos é todo contado por esse narrador de histórias. Uhum. E aí é muito legal entender mais da cultura deles e de como... Porque, gente, esse é um livro... os outros que a gente falou são... livros super americanizados, né? Tipo assim, de cultura americana. E esse é de folclore árabe. Então é um folclore que a gente não tem tanto acesso assim. Então acho que de primeira brilhou tanto os nossos olhos. E ela escreve de uma forma tão poética e gostosa. E os desenvolvimentos dos personagens, apesar de serem livros pequenos, porque não são livros grandes, a gente fica muito apegado aos personagens. A todos eles, tá? Tipo, Sim. É uma found family maravilhosa. Eu quero reler, velho. Eu também. Mas é isso, Rebelde do Deserto é uma trilogia que a gente super recomenda pra vocês. Vale muito a pena. Muito, se vocês muito. quiserem sair dessa questão, apesar da Alwyn Hamilton ser norte-americana, mas se vocês quiserem sair desse âmbito de vampiro, lobisomem e o escambau e querer uma coisa diferente, uma cultura diferente, vão ler a Rebelde do Deserto. Gente, juro pra vocês, vale muito, muito, muito a pena. E aí, saindo também da questão norte-americana, a gente vai entrar numa mitologia russa. E com ela, a gente tem a primeira trilogia da Leigh Bardugo, que é Sombriossos, mas não é sobre isso que a gente tá falando, porque a nossa favorita é a duologia de Six of Crows. Que é um spin-off
de Sombra de... Sombra de Ossos é ótimo. De Sombra e Ossos. E é simplesmente a melhor coisa que a Leigh Bardugo já escreveu na vida dela. Basicamente, gente, nós temos um manco, uma crente, uma bruxa, um caçador de bruxa que é crente também, um bissexual pistoleiro e um twink que se juntam pra tentar salvar o mundo apostando as suas próprias vidas. E aí a gente vai ter praticamente um Peaky Blinders da fantasia. E é muito, muito bom, porque eles são a melhor Found Family já criada. E a mais improvável de existir. Exatamente. Principalmente porque todos eles têm os sentimentos trancados. Exato. No sentido de... eles foram tão fodidos na muito vida. Judiadas na vida. Sabe uma pessoa que só apanhou? Exato. É E eles não têm esperança de mais nada. A única coisa que move eles é sobreviver um dia após o outro. E ganhar dinheiro. Eu ia falar isso. E ganhar dinheiro. E eles se unem para ganhar dinheiro. E aí, pra ganhar esse dinheiro específico, eles precisam colocar a vida um do outro nas mãos dos outros. Assim. Sim. Eles precisam confiar o máximo que alguém pode confiar um no outro. E a partir disso, eles criam uma grande família. Exatamente. Essa família é muito E por que a gente linda. ama muito? Pelos mesmos motivos. A diversidade, a ambientação, o fato desse universo da Leigh Bardugo, assim como da Cassandra Clare, ele é um universo em que as séries se conectam. Então, Sim. Six of Crows, ela é cronologicamente falando pós os acontecimentos de Sombra e Ossos. E depois disso, a gente ainda vai ter King of Scars, que é de outro personagem também, que aparece nessas outras séries. Mas cronologicamente falando, depois que acaba Six of Crows, o rumo vai ser King of Scars. Então, foi muito genial da Leigh Bardugo. Uma pena que a Netflix cancelou a série, porque pra mim não gosto de falar sobre foi isso. uma das melhores adaptações feitas. E assim, uma das melhores produções mesmo. Fazia muito tempo que eu não vi uma fantasia sendo adaptada tão bem. Eu vou chegar em casa e vou rever hoje. Juro. No meu projetor novo. Pior que eu tô sem Netflix, mas tudo bem. Tomou no cu. Mas é isso, sabe? Tipo assim, foi muito... E a forma como a adaptação, porque... Eles introduziram os personagens de Six of Crows. Então, tipo, isso pra gente foi uma perda muito grande. Eu acho que uma das coisas mais bonitas que a Leigh Bardugo tem como autora é ela respeita muito os personagens dela. Sim. No sentido de, gente, essa série é uma série que vocês não vão encontrar romance. Não. Tipo assim, é o mínimo do mínimo do mínimo. Até tem, mas tipo mas... assim, gente, é menos que uma migalha. É menos que uma migalha exatamente por esse fato dela respeitar os personagens dela, porque eles, real, foram muito judiados. E assim, sem falar, porque me dá vontade de gritar. Me dá vontade de chorar. Tudo me dá vontade de chorar, cara. Porque a Leigh Bardugo, ela respeita os personagens, mas ela desrespeita a gente. Juro. Porque, gente, ela fala assim, ai, gente, essa pessoa tinha que morrer. E ela mata. E tudo que ela... Vocês estão vendo? A gente não consegue nem falar, velho. A gente não consegue falar. E eu acho que, assim, Sombra e Ossos, o primeiro livro, ele mudou a química do meu cérebro no sentido de novo, era uma mitologia russa, eu não conhecia, era uma ambientação totalmente diferente. A construção do vilão de Sombra e Ossos é muito boa. É fantástica. Ela só caga Sombra e Ossos no terceiro livro. Não, no segundo também. A partir do meio pro final, depois que o exato. aparece. É que tem um encosto. Nessa série, que puta que me pariu. Que eu não sei porque ela segurou este homem por tanto tempo, velho. Existe um encosto. E aí, o que acontece? Tudo que ela se perdeu, porque o primeiro livro é perfeito, o segundo e o terceiro é de fuder. E aí, tudo que ela se perdeu em Sombra e Ossos, ela corrigiu em Six of Crows, mas de um jeito, gente. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Tipo assim, a forma que a magia é feita, a forma que as coisas acontecem, pra vocês terem noção... A gente não sabe o que vai acontecer no livro. Sim, eles não sabem o que vai acontecer no livro. Apenas um integrante sabe, que é o Kaz, maior de todos. E a todo momento... Muito comum com quem? Thomas Shelby. E ele, tipo assim, a todo momento, a gente acha que tudo vai dar errado, porque a gente já viu várias vezes dar errado. E a gente não duvida que a Leigh Bardugo possa fazer dar errado. Exato. E aí, quando dá certo, ou dá errado, porque às vezes dá errado, tá, gente? Quando dá certo, e aí o Kaz fala assim, eu sabia, eu fico... me fez sofrer, e aí você já tinha tudo planejado. Sim. E nunca é do jeito que vocês pensaram que ele planejou, tá? Gente, é simplesmente maravilhoso. Uma coisa que vale ressaltar sobre Leigh Bardugo, tanto em Nona Casa como qualquer outra série. É difícil
adentrar, tá? Eu, pelo menos, tenho essa De dificuldade. primeira, sim. A escrita da Lee é muito, muito, muito densa. Ela é muito detalhista, mas Sim. não é algo fluido como é, E por eu- exemplo, Rebecca Yarros ou Cassandra Clare. É mais... Mas quando você pega o jeito, Exato. o negócio te abraça. Exato. Uma coisa que a Leigh Bardugo tem nos livros dela é que sempre o primeiro capítulo é do POV de uma pessoa aleatória. Que provavelmente vai... Tipo assim, não, ela nunca mais aparece, nunca mais é citada. Ou e aí porque você ela foi de base ou porque só sumiu. e aí você lê a sinopse, aí você abre o primeiro capítulo e é de uma pessoa que você não... E você fica, eu tô lendo o livro errado. Continuem lendo. Vai fazer todo Exato. sentido depois. E é isso, gente. Ele é denso, mas ele é um denso que você não para de pensar nos personagens enquanto E você vai não valer a termina de pena, ler. gente, E vai valer ler. a pena. E aí, por último, na nossa alta fantasia, um que eu trouxe que eu preciso até reler pra ver se ele... Eu tenho medo, na verdade, de reler. Faz pra isso ver se, não. pra ver se ele continua assim no meu coração. Mas foi um livro que, na época que eu li, mudou a química do meu cérebro. Você passou nessa época comigo, né? Tipo, pelo menos no segundo, terceiro livro, a gente já era amiga quando eu li. O Não. terceiro. Não, eu já tinha lido tudo, né? Você Eu já só tinha indicava lido pra tudo. caralho. Eu li por sua causa. É. Gente, eu odeio esse livro, mas eu mantenho ele na minha estante. Justamente porque ele me traz a memória afetiva de ter sido a primeira coisa que eu li por indicação da Gai. Então, tipo, Ela não conseguiu. E tá tudo bem, gente. A gente ainda é amiga, tá? Juro. Que é Caraval. Caraval é a história de duas irmãs. E o primeiro livro é no ponto de vista da Scarlett, que ela sonha em ir para o Caraval, que é um jogo que acontece todos os anos ali na cidade fictícia delas. E aí, conhecer Lenda, que é esse grande homem que é uma lenda e ninguém sabe quem ele é e ela tem esse sonho. Num dia que o pai dela tá obrigando ela a se casar em troca de dinheiro, ela é inesperadamente convidada pra jogar, porque ela nunca soube como entrar em contato com ele pra poder jogar. Só que Mas ela mandava cartas, lembra? ela mandava as cartas, mas nunca foi Respondida. coisa. Nunca foi respondida. Mas nem ela imagina qual é o prêmio do jogo e o que aquilo vai fazer com a vida dela. E aí, uma das coisas que pra mim é mais fenomenal do livro inteiro é que você tem que se lembrar que tudo aquilo é apenas um jogo. Porque, gente, o Caraval entra na nossa própria mente e a gente é confundido com o que é real e qual parte tá fazendo do jogo. Gente, Caraval é um Alice no País das Maravilhas adulto. E é muito bom. É isso, É uma- sabe? Misturado com um truque de mestre. Eu tenho uma vibe de truque de mestre. ele tem. E uma vibe de circo. Sim. E junto tudo isso Sim. e... Só que assim, tipo, por que não me pegou? Porque as coisas toda hora. É isso, tipo, essa é a proposta do livro. Toda hora as coisas vão estar assim. Nunca. Sabe? Tipo assim, você não consegue. Parece que a hora que você fala, tá, eu acho que agora eu entendi. Vem alguém e fala, não entendeu, não. Porque, lembre-se, tudo é apenas um show. Exatamente. Mas sabe outra coisa também? Caraval, o primeiro livro, é bom. Mas a Scarlett é uma chata. A Donatella, que é do segundo livro. Que é a irmã dela. A Donatella é maravilhosa. É. Mas você tomou ranço, você não vai ler da Donatella. Não, amiga. Tá tudo Mas bem. é sobre isso. Tipo assim, O da Donatella eu releria de boa. muita gente gosta, né? É que eu realmente... Eu não sei se foi a época da minha vida que não tava muito legal, ou se foi a Scarlett que eu realmente tinha muitos problemas com ela. E aí, tipo, não rolou. Muita gente gosta da outra trilogia que vem depois. Era Uma Vez um Coração Partido, mas que eu acho muito importante. Tá tudo bem você ler Era Uma Vez um Coração Partido sem ler Caraval. Mas você não entende o mundo fantástico se você não lê Caraval, porque o personagem é de lá e a Stephanie Garber, ela não faz questão de explicar o mundo. Porque ele já tá totalmente explicado em Caraval. Isso não acontece com Six of Crows, tá? Se você quiser ler só Six of Crows, você pode ler tranquilamente, porque a Leigh Bardugo faz Leigh questão de Bardugo explicar, até porque Six of Crows é um lugar diferente de Sombreossos. é uma ilha diferente do E aí tem do coisas outro... que funcionam de maneira diferente. Acontece no mesmo universo, assim, tipo assim, o mapa você consegue, em Sombreossos, você consegue ver aonde está localizado Ketterdam. Ketterdam, que é uma Só que ilha. uma coisa que não vai influenciar em Six of Crows, mas quando os personagens com poderes aparecem, ela não explica qual é cada nome. Vai ter a explicação no começo, mas é isso. E em relação à Cassandra Clare, foi o que eu falei. Se você quiser ler fora de ordem, você pode ler. A Cassandra sempre vai te explicar tudo bonitinho, porque ela é uma diva maravilhosa, até porque pra nós fãs que leu tudo, não tem como você lembrar dos mínimos detalhes.
Porém, é isso. Você vai tomar spoiler do que tá acontecendo na política e no universo. E isso talvez pode ser decepcionante se você for ler depois em ordens aleatórias. Enfim, pra finalizar, a gente trouxe aquilo que não entra no top favoritos da nossa vida, mas que foi um entretenimento que no momento em que a gente estava lendo, virou uma obsessão. Só que depois passou e a gente não tem esse sentimento. Todos os outros livros que a gente falou antes, todas essas outras séries, é obsessão, gente. Vocês viram, a gente gastou mais de 40 minutos pra falar de uma coisa só. É uma coisa que, tipo, em qualquer momento da vida que você sentar com a gente, falar sobre aquilo, a gente vai, ó... E vai hablar. Agora, esses outros não. É algo que, tipo assim, enquanto eu tô lendo, foi hahaha, eu quase morri no grupo conversando com as meninas e, tipo, passou. E fica de indicação pra vocês também, caso vocês estejam procurando fantasias. Então, a gente vai ser bem breve aqui. É Príncipe Cruel, que é a trilogia do Povo do Ar da Holly Black. Muita gente não gosta do primeiro, mas o segundo e o terceiro livro são divinos. E é uma humana... Tanto que eu li 3 vezes as 20 primeiras páginas do primeiro até eu conseguir terminar ele, sabia? Eu levei, tipo, 3 meses, 3 vezes, assim, pra ler. Sabia? Até eu desbloquear, velho, juro. Meu Deus, amiga. Mas, basicamente, vai ser uma humana que vai ser sequestrada quando criança, levada pro mundo das fadas. Ela sofre muito bullying e ela vai ter que lidar com todas essas situações. E, gente, não caem em edit de TikTok, porque não tem romance. Não tem romance. A trilogia da Holly Black é extremamente política. Muito. Tem até um romancezinho, mas é tipo assim... Uma página de capítulo. Acabou. Sim. É isso, entendeu? Mas é muito bom. Eu coloquei aqui, isso não é tanto pra Gai, apesar de que Gabriela deu... Eu sou hipócrita. É uma hipócrita. Ela deu 5 estrelas pra esse livro e depois... Pra esse livro não, pro segundo. Pro segundo livro dessa série e depois mudou a nota. Porque essa vagabunda, na época que ela tava lendo, ela ficou obcecada, assim como todos nós. E estou falando de Acotar. Só que eu tenho muitos... Isso pode ser tema para outro vídeo. Eu tenho muitas questões com a Acotar. Não com a Acotar, mas com a Sarah J. Maas. E uma delas é... Ela tem pena de matar personagem. Não deixa ninguém morto. Exato. Ave Maria. Isso me irrita absurdamente. Tipo assim, isso me irrita absurdamente. Porque é isso. Assim que você sofre, você passa pelo luto... 2 capítulos depois, o personagem voltou. Vai cagar. Aí isso me irrita, sabe? Mas Acotar foi algo que, na época que eu li, eu fiquei, sim, obcecadíssima por esse universo. Mas, assim, gente, vai lançar o outro livro, que eu nem lembro mais agora se é quinto, sexto. Quinto. Eu vou ler... Galera, não. Eu não consigo mais. Tipo assim, pra mim já deu. Eu li Carson City, gostei. Morro de vontade de ler Trono de Vidro, mas Acotar, pra mim, encerrou aqui. A gente também trouxe Sem Coração, que é a história da Rainha de Copas, da Alice. Só que pela visão dela, antes dela se tornar Rainha de Copas. Não é a versão original, tipo assim, não é uma coisa que o Lewis Carey falou que seria. E não é um reconto, não é um reconto também, porque, tipo, essa história não existe. Não existe. É feito pela Marissa Mayer, maravilhosa. Tem outra indicação dela aqui. E, gente, é um livro que quando eu li, mudou o meu cérebro. Eu lembro da obsessão que eu fiquei. Eu até hoje não tenho um livro físico, mas eu sonho em comprar pra reler. Eu quero reler. E sentir... Eu vou comprar, então a gente relê, tá bom. E sentir aquilo que eu senti, porque eu não esperava o que ia acontecer. Não, tipo assim, é um livro... Só de falar me volta a obsessão, E outra véi. coisa, eu sou... Alice no País das Maravilhas é o meu clássico favorito. Eu sou fissurada mesmo. Tanto que eu tenho mais de uma edição aqui em casa. E uma coisa que a Marissa Mayer fez e que eu acho genial, apesar desse livro não ser um reconto, ele respeita tanto as referências de Alice no País das Maravilhas, que é absurdo, assim. Então, tipo, pra fã do clássico, esse livro foi incrível. Tipo, eu tenho um carinho absurdo por esse livro. É muito, muito bom mesmo. E aí, outra indicação da Marissa Mayer. Eu não li todos, tá? Eu li só o primeiro, mas é As Crônicas Lunares, que a gente tem basicamente se a Cinderela fosse um ciborgue e ela causasse uma revolução. E ao invés de perder o sapatinho, de cristal, ela perde a perna de prótese. Exatamente. E aí, todos esses livros, cada um é um reconto, aí é um reconto mesmo,
de uma das princesas. E Com são ficção recontos científica. são recontos futuristas. A gente tem a Cinderela no primeiro, a Pelzinho Vermelho no segundo, a Rapunzel no terceiro e a Branca de Neve no quarto. E todos se passam nesse mundo, é uma alta fantasia. Passa nesse mundo onde a Terra é governada pela Lua. E aí tem a princesa, a rainha da Lua e tudo mais. E a Terra tá tentando... Na verdade, a Lua tá fazendo alguma... Eu não lembro direito. Tá fazendo o quê pela Terra? A Lua quer, na verdade, acabar com a Terra. Isso. Então, tipo, a gente vai ter a raça dos lunares, a raça dos humanos, e no meio deles a gente tem os ciborgues, que são humanos que acabaram sofrendo perdas, e eles têm, tipo, um braço de robô, uma perna de não sei o quê. Eles são, tipo, a escória da sociedade. Sim. E aí, a questão é essa, tipo, os lunares querem acabar com a Terra. Tem uma guerra iminente acontecendo, e a Cinder vai se ver no meio disso tudo. E aí ela vai começar a viajar pra tentar coisar essa revolução, porque ela vai se juntar com o príncipe da Terra. Exato. Isso não é spoiler, tá, gente? Porque a Cinderela fica com o príncipe. Mas aí ela vai se juntando com a Scarlet, que é a Chapeuzinho Vermelho, com E apesar de cada uma Cress, ser que é a protagonista Rapunzel, do seu respectivo no livro. final elas se juntam. Exato. Tipo, o contexto em si é um só. As Crônicas Lunares é muito aquele vídeo que tem da menininha do Detona Ralph com todas as princesas. E ela fala, vocês são princesas? Todo mundo, sim! Vocês têm pai? Não! Sabe? Esse é as Crônicas Lunares. Sim, é isso. E daí, esse é seu. Esses últimos dois são seus. Esses últimos dois são indicações minhas, que eu amo do fundo do meu coração. O primeiro deles é Os Garotos Corvos, que eu sempre falo sobre essa série. Eu não coloco como minha favorita da favorita da favorita, porque eu entendo defeitos que ela tem. E, tipo, não é pra todo mundo que eu vou indicar, sabe? Mas pra vocês, meus amigos aqui, eu indico. Os Garotos Corvos é basicamente a história de Blue. Ela vem de uma família, de uma linhagem muito grande de médiums. Todas a mãe dela, as tias dela, as mulheres que convivem na casa dela são médiums e ela não é. Mas desde criança, por causa disso, ela sabe que a mãe dela, a tia dela, falaram pra ela que a pessoa que ela vai dar o primeiro beijo e se apaixonar vai morrer. E ela vai ser a causa disso. Tipo, o primeiro beijo dela, a pessoa vai morrer. Elas têm uma tradição em que todo dia das almas, elas vão pra um cemitério pra ver as almas que vão morrer naquele ano. E, tipo assim, ligar pra casa do cara e falar assim, você quer saber sobre o seu futuro? Se você quiser, é tanto. E aí tem pessoas que aceitam, elas avisam que essa pessoa vai morrer pra ela poder aproveitar aquele ano. A Blue, ela serve como se fosse um condutor. Ela amplifica os poderes das médiums. Então, ela sempre vai junto nesse dia das almas, mas fica fazendo outras coisas. Até que um dia ela vê um menino. E ela fica tipo assim, o que tá acontecendo? E ela pergunta pra tia e a tia não tá vendo o menino. E aí a tia fala bem assim, Blue, pergunta o nome dele, eu preciso anotar quem é. E quando ela pergunta, ele fala, meu nome é Gensei. E aí a tia dela vira e fala, se você ouviu, é porque ou você vai estar junto dele, tipo, perto na hora da morte, ou você vai ser a causa da morte dele. E aí ela fica completamente maluca, que ela não sabe o que vai acontecer, ela não conhece essa pessoa, ela não sabe quem é, até que ela se vê amiga dos Garotos Corvos, que os Garotos Corvos é o nome dos meninos que estudam nessa escola, que é uma escola mais popular e rica, assim. Ela se vê amiga desses meninos e ela descobre que o Gensei é um deles. E ela fica... Agora ela tem que descobrir qual é o mistério por trás. Por que ela faz parte da morte dele nesse um ano, sendo que ela odeia ele. Então não tem nenhuma chance dela se apaixonar por ele e esse ser o motivo da morte. Tanto que ela está de rolê com um amigo dele, não com ele. E aí tem o lado do Gensei também, que ele é apaixonado por linhas leis. E ele tem certeza que tem um cara que tá... Ele é um rei... Eu esqueci o nome agora. Rei não sei o quê. Que ele está enterrado em uma linha lei. E quando ele encontrar com esse cara, ele vai descobrir o segredo da vida e tudo mais. E ele tá atrás dessas buscas. E aí a Blue fala bem assim, vou junto com vocês nessa busca. E aí ela tenta, ao mesmo tempo que ajuda ele, amplifica os poderes iminentes ali da cidade, descobrir como ele vai morrer e por que ela é importante pra morte dele. Eu faço um pitching muito bom, né? É por isso que eu sou influenciadora de livro, cara. Eu odiei, porque você me convenceu. E aí, tipo assim, eu tenho 435 mil coisas pra ler. Caralho, juro. Eu tenho 435 mil coisas pra ler e agora eu quero comprar.
Porque eu tenho isso, tá? A Gaia vai falar, mas você pega emprestado. Não, porque eu vou querer riscar o livro, depois eu vou ficar puta porque eu não comprei. Mas, Esse é outro que eu morro de vontade também, só que é caro. Gente, Amazon, abaixa o preço disso. O último que eu tenho pra falar é Wolfsong. Nossa, se vocês me seguem desde a Bienal do ano passado, vocês vão saber. Vocês devem ter me ouvido falar muito de Wolfsong. Eu e a Ana Gabs, o tanto que a gente chorou com esse livro. Mas Wolfsong é basicamente a história de Crepúsculo se o Jacob fosse gay, gente. É basicamente a história de Ox. Ele é um menino que ele acabou de perder a mãe. E ele se encontra perdido na vida, até que uma nova família vem morar na casa em frente a dele. E ele conhece o Joey, que é um menininho de 10 anos, super animado e tal. E que de primeira o Joey já fala, você vai ser o meu melhor amigo, eu te amo, não sei o que, não sei o que. E o Ox começa a sentir uma responsabilidade muito grande por ele. E é o único amigo que ele tem ali. Até que ele vai descobrir aos poucos que a família do Joey é uma família diferente. É uma família de lobisomens. E ele vai entender qual é o papel dele dentro dessa família e qual é o papel dele para o Joey. Eu vou deixar isso daqui no ar, porque eu acho que é muito importante vocês descobrirem todas as outras coisas. É óbvio que eles vão ser um casal, tá, gente? Mas descobrirem como isso vai acontecer durante o livro. É isso. E é isso, galera. É isso que a gente tem pra vocês hoje. Depois de falarmos por 1h e 24 minutos. Se vocês quiserem nos ouvir a caminho do trabalho, lavando uma louça, limpando sua casa, fazendo qualquer outra coisa, saibam que nós estamos disponíveis no Spotify e aqui no YouTube como Lentamente Surtando. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com algum amigo seu que tá em dúvida de por onde começar a ler fantasia, que quer entrar num esquema de pirâmide pra poder estar assistindo as nossas indicações. Lembrando que tudo que a gente falou aqui vai estar na descrição do vídeo. Sim. E não esquece também de deixar o seu comentário. Comenta aqui com a gente qual é a sua fantasia favorita ou suas fantasias favoritas. De fantasia que vocês acham que a gente vai amar. Porque eu acho que um problema que a gente tem depois de ter lido tantas fantasias é que a gente sempre fica receosa de ler uma nova fantasia e odiar. Exatamente. Então deixa aí nos comentários o que você acha que a gente vai amar. Pode deixar Brandon Sanderson, tá? Eu tô adentrando nesse mundo e pode ser que daqui pra frente Cosmere vai ser um novo universo que vai me deixar obcecada. Eu sou a Gai. E eu sou a Mari. E esse foi o nosso surto de hoje. Aguardamos vocês no próximo Lentamente Surtando.